E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Rayara e hoje eu venho traçar uma discussão super importante, super interessante e muito mais do que isso, necessária para a sociedade contemporânea, sobretudo a brasileira, que é uma caminhada, um passeio, uma revisão discursiva sobre o negro na literatura, as representações dos negros na literatura, como isso aconteceu, como foi que se deu, quais foram os processos que envolveram tudo isso. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que isso atende muito às resoluções propostas pela Lei 10.639 de 2003, que não apenas estabeleceu o ensino de história, cultura, arte negra nas escolas, como também o Dia da Consciência Negra, que se celebra em 20 de novembro. Então é nossa responsabilidade e nossa obrigação social tratar desses assuntos de forma ética, socialmente consciente e responsável. Bom, outra coisa muitíssimo importante que eu gostaria de mencionar ao começar a traçar essa discussão com vocês é a importância de entendermos a nossa colocação em determinados lugares de fala. E para isso eu gostaria de chamar a voz da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que escreveu um livro especificamente sobre isso, quando ela diz que, ao se tratarem de assuntos da negritude, se há uma pessoa negra no ambiente, é imprescindível e muito importante e é o nosso dever dar voz e espaço para que essas pessoas falem, porque esse espaço pertence a elas. O segundo ponto em relação a essa discussão proposta por Djamila Ribeiro é que todos nós temos um lugar de fala. E não apenas temos um lugar de fala, como uma grande obrigação na luta antirracista. Nesse sentido, eu como professora de História venho hoje trazer minhas contribuições e como amante de literatura também, obviamente, em relação a essas discussões. Ou seja, o espaço que eu ocupo hoje é o de professora discutindo sobre esse assunto. Mas eu gostaria, antes de mais nada, de indicar para vocês dois grandes referenciais da literatura negra contemporânea. Um de matriz africana, que é a Chimamanda, que tem inúmeros livros fantásticos, entre eles Americaná, que é uma mega referência mundial em relação à literatura negra, como também a brasileira Conceição Evaristo, que além de Olhos d'Água também tem uma obra vastíssima enquanto poetisa brasileira, certo? Então são referenciais de expoentes vivos que vocês podem procurar e devem para ter contato com a literatura negra produzida na contemporaneidade de altíssima qualidade no Brasil e no mundo. Dito isso e feitos esses aparatos iniciais, eu gostaria de dizer que, quando se trata da literatura negra e das representações que foram feitas do negro na literatura, a gente tem uma divisão muito clara e marcada entre o que foi dito sobre os negros e o que os negros disseram sobre si. Inicialmente, no Brasil sobretudo, nós tivemos muito essa primeira colocação muito fortemente, né? O negro visto de maneira altamente ligada à escravidão, de maneira altamente ligada ao legado do racismo estrutural que nos aprisiona hoje, como diria Silvio Almeida em seu livro, que tem exatamente esse nome, Racismo Estrutural, certo? Então, eram representações estereotipadas, marcadas por visões, perspectivas e prerrogativas extremamente negativas e reducionistas do povo negro, certo? E de um outro lado, a gente tem os negros falando por conta própria de suas próprias existências ou sobre quaisquer outras coisas que quisessem. E nesse sentido, eu gostaria já de deixar clara a nossa obrigação social em ouvir, certo? Porque muitas vezes as pessoas se colocam na cobrança de que o povo negro fale especificamente sobre escravidão, ou sobre racismo, ou sobre todas as amarras que envolveram sua história de segregação e perseguição, que foi liderada por nós brancos de forma altamente violenta. E além de termos feito isso, a gente ainda exige que eles sejam monotemáticos, que abordem especificamente e unicamente essas questões, quando na verdade, ao fazermos isso, reproduzimos e repetimos mais uma vez atitudes racistas e segregacionistas, uma vez que a subjetividade de um sujeito, ela deve ser, além e antes de qualquer coisa, extremamente respeitada. Então, não somos nós que decidimos sobre a forma como os negros vão falar de si, e sim eles, certo?
Discutidos esses aspectos e colocados esses pontos, a gente pode agora começar a pensar sobre um breve panorama em relação a essa história, em relação a essas vozes, em relação a esses estereótipos que foram colocados e ao que nós reproduzimos, ouvimos, pensamos e argumentamos em relação a todos esses aspectos. Bom, então, em se tratando das representações que foram feitas, uma das mais marcantes foram as do período da literatura barroca no Brasil, que tem seu ápice aí no final do século XVII, começo do XVIII, vai ter uma relação inclusive com o ciclo do ouro e vai ter muitos pontos de diálogo e conivência inclusive com a escravidão, com a instituição da escravidão no Brasil. E dentro desse universo, desse cenário da literatura barroca, um grande nome vai ser o do padre Antônio Vieira. E em um dos seus sermões mais famosos, o padre Antônio Vieira fala para os negros, comparando o seu trabalho com a crucificação de Jesus Cristo e legitimando esse sistema para fazer com que eles aceitassem mais coniventemente a imposição da escravidão em suas vidas. Então, é muito emblemático e interessante pensar como a literatura que hoje funciona para muitas pessoas pretas e pretos do Brasil como um instrumento e uma ferramenta de libertação já significou, quando na mão do lado opressor da história, também uma ferramenta de manipulação e de perpetuação das injustiças sociais, como nesse caso eu coloco para vocês do sermão do padre Antônio Vieira, em que ele fala drasticamente e de uma forma altamente, como é que nós poderíamos dizer, argumentativa, proativa, manipuladora, que a escravidão era algo natural, era algo naturalizado. Então, naquele momento da história, a literatura ela funcionou como um instrumento de naturalização da instituição brasileira da escravidão, tá certo? Quando a gente para pensar nesses aspectos históricos, tem outro lado da moeda que é muito importante de ser falado, entendido e pensado, que, para além das representações e da forma como essa literatura foi instrumentalizada, como foram vistas as pessoas que ganharam renome, que ganharam projeção com essa literatura e eram pretas. E nesse cenário, um símbolo, um ícone super importante, super reconhecido mundialmente e estudado em grandes universidades, foi o Machado de Assis. Machado de Assis era um escritor preto. Machado de Assis é o maior ícone, um dos maiores ícones da literatura brasileira, por sua sagacidade, por sua sapiência, por sua capacidade irônica de criticar as mais variadas realidades sociais. Escreveu grandes clássicos da literatura, como é o caso de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e por muito tempo a cor da pele de Machado de Assis ela foi negada, ela foi apagada. Machado de Assis, em sua importância, retrata para nós, historicamente, um dos mais importantes pontos quando se pensa no povo preto brasileiro, que é o branqueamento. Um branqueamento, inclusive, resultante de um processo de darwinismo social. Um processo no qual as pessoas pregaram ao longo de muitos séculos, de muitas décadas, a ideia de que as pessoas de pele branca eram pessoas superiores. Quando isso é colocado como algo socialmente aceito, as pessoas pretas que ganham repercussão e que ganham visibilidade, elas vão sendo paulatinamente branqueadas pelo sistema, como uma forma, inclusive, de silenciamento de suas vozes, certo? Outro grande nome que a gente vai ter em relação a essa autoria negra no Brasil é o Lima Barreto, que ganhou, grande repercussão por ter escrito O Triste Fim de Policarpo Quaresma e outros livros também, como Os Grusundangas. Lima Barreto, ele era também um escritor de autoria negra, um homem preto. E quantas pessoas param para pensar na representação da negritude por meio de sua voz? Um dos nomes que melhor pontuou para nós a transição do Império para a República no Brasil, colocou em pauta questões como a importância da linguagem, o resgate da cultura indígena, a necessidade de se buscarem quais são as verdadeiras raízes do Brasil, sabe? Então, uma questão que é primordial em relação a essa discussão sobre a literatura negra é pensarmos e darmos
valor e repercussão à cor da pele dos escritores que se colocaram como ícones da nossa literatura, como é o caso, por exemplo, do Lima Barreto e como é o caso do Machado de Assis, que eram dois homens pretos, que falaram sobre a história, sobre a sociedade e sobre a existência de um Brasil desigual. Criticaram, inclusive, uma série de sistematizações injustas e irregulares e que trouxeram panoramas políticos como poucas pessoas teriam capacidade de fazer. Outra coisa muito importante de ser dita é que nem só de um doce inferno dos negros, como inventou o padre Antônio Vieira, nem só de branqueamento e darwinismo social foi feita a literatura preta brasileira ou a forma como foi visto o negro pela literatura brasileira. A objetificação e a sexualização da mulher também foram duas grandes cargas colocadas sobre as personagens negras que compuseram a literatura brasileira. Nesse sentido, eu trago dois grandes exemplos para vocês dentro de um mesmo livro. O Cortiço. O Cortiço traz as personagens Bertoleza como essa mulher que é objetificada, explorada pelo trabalho, que trabalha na vida de João Romão dia e noite, amanhece o dia, anoitece o dia trabalhando e no final das contas tira sua própria vida por toda a ingratidão e malevolência que envolvem o seu processo e a sua relação com esse homem que explora, que consome seu trabalho, que consome seu suor, que consome seu sangue, tá certo? E a outra grande personagem desse livro é a Rita Baiana. Rita Baiana, que é essa mulher dita mulata, que é um termo extremamente pejorativo, vale salientar, porque parte do pressuposto da animalização de seres humanos, então não usem esse termo. E ela é a mulher que é o samba, que é o gingado, que é o corpo em formato de violão, que é objeto de desejo de todos os homens que habitam o cortiço. Então, quando essas leituras e essas escritas elas são realizadas, nitidamente não são as pessoas pretas falando por si próprias, mas o sistema no qual elas estavam inseridas, o sistema que lhes nega oportunidade, visibilidade e valor, falando sobre elas, colocando estereótipos, estigmas, imagens e pontuações imagéticas sobre elas, tá certo? Mas nem só de mulheres objetificadas foi feita essa literatura. Grandes mulheres, assim como no início desse vídeo, também compuseram essa história, também colocaram sua presença, seu valor, sua marca, e é para elas que devemos olhar. E são essas vozes que precisamos ouvir. Quando eu digo isso, eu não coloco, por exemplo, livros clássicos da literatura em uma condição de negação, não é isso, porque nós precisamos lê-los, inclusive, para podermos tecer as nossas próprias críticas, mas é muito importante, eu diria que é imprescindível que nós tenhamos contato com outros tipos de leitura, para além, por exemplo, do que Monteiro Lobato fez em Negrinha, para além, por exemplo, do que temos de estereótipo desse povo preto, para ouvir o que eles têm a dizer sobre si e para ler o que eles têm a dizer sobre si, tá certo? Então, é um convite que eu faço. Nem só de Sítio do Pica-Pau Amarelo é feita a literatura brasileira. Nós temos expoentes dos mais variados e dos mais ricos para degustarmos, para apreciarmos e aprendermos, sobretudo, inclusive e principalmente em relação a um tema tão caro para todos nós. Ainda sobre esse branqueamento que eu coloquei para vocês anteriormente, isso não aconteceu apenas com autores, com escritores pretos, isso também aconteceu com personagens, como foi o caso, por exemplo, de Raimundo em O Mulato, livro de Aloysio Azevedo, e A Escravizaura de Bernardo Guimarães. Então, é como se eles vencessem pela força do branqueamento. Essa ideia previamente concebida de que branco é algo positivo e preto negativo é sobreposta à escrita literária de uma forma muito marcada. E a escravizaura, ela é branca, a escrava clara, branca entre muitas aspas, né? Que tem acesso à casa dos senhores, que recebe educação, que não tem a mesma negação de direitos
dos outros escravos, dos demais escravos, por ter sua pele mais clareada. Então é uma perspectiva, uma prerrogativa colocada mesmo por ela, porque como se ela ser mais clara fosse algo positivo, fosse algo benéfico, e Raimundo, que tem os olhos azuis, que tem os olhos claros, se aproxima desse estereótipo entendido, aceito e concebido pela sociedade, certo? Outro momento no qual a gente vai ter uma pontuação interessante em relação a essa literatura, a essa escrita, a essa colocação do preto nesses textos literários, vai ser quando Ariano Suassuna vai subverter a lógica e a ordem dos fatores, quando em O Alto da Compadecida ele traz para nós um Jesus preto, um Jesus negro, muito coerentemente inclusive com o que deveria ser a história contada sobre Jesus. E João Grilo, ele tem uma fala no sentido de não entender por que Jesus ele é daquela cor, uma vez que a imagem que ele sempre teve contato era desse Jesus claro, eurocêntrico, né, com uma imagem pintada e talhada pelo etnocentrismo europeu, que é outro conceito muito importante para entendermos a complexidade do tema de hoje. Nós estamos discutindo dessa forma, nós trazemos a literatura preta como uma reivindicação pelo fato, inclusive, desse etnocentrismo europeu tê-la deixado de maneira subjacente ao que a história conta, aceita e assegura, certo? Do ponto de vista social mesmo, tá bom? Além desses elementos todos de uma subversão proposta pelo Ariano Suassuna, aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ter um grande expoente macaibense, que vai ser a mulher preta Alta de Souza, quando escreve o livro Horto, certo? É importante pensarmos na figura feminina, porque na contemporaneidade, a reivindicação dessa voz, a colocação desse grito que foi tão negado, ela é feita por grandes mulheres. A Alta de Souza, ela vem de um tempo mais antigo, mas na contemporaneidade a gente vai ter, por exemplo, a Conceição Evaristo, que eu já coloquei para vocês no começo desse vídeo como uma voz extremamente importante e atual em relação a esse grito, em relação a essa voz que precisa ser ouvida. Além de tudo isso, e não de hoje, mas ainda sempre atual, a gente vai ter Carolina Maria de Jesus, que vai trazer uma literatura de registro dessa dor. Quando ela escreve Quarto de Despejo e traz o subtítulo Diário de uma Favelada, ela deixa clara que a história que ela vai contar é uma história que não permitiram que fosse contada. E é a sua história, pela sua voz, pela sua vivência, pelo seu existir no mundo, pelo seu se situar na sociedade, tá certo? Quando a gente pensa na reivindicação desse espaço, ela não é algo de hoje. Apesar de se colocarem as lutas antirracistas muito marcadas, por exemplo, a partir da década de 60, a gente vai ter pessoas gritando por seus direitos há muito tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, no simbolismo enquanto escola literária, um dos principais nomes desse processo é o Cruz e Souza. Cruz e Souza era também um escritor preto, era um homem negro que trazia sua voz e, como poucos faziam e como poucos fizeram, ele escrevia já reivindicando o seu papel e o seu lugar e as suas dores e a sua existência enquanto homem preto em uma sociedade racista, em uma sociedade totalmente afeita às desigualdades, que não pensava, por exemplo, numa distribuição igualitária de renda, de poder, sabe, de serviços de qualidade, serviços públicos. O Cruz de Souza ele já se colocava, inclusive, como esse porta-voz das suas lutas, das suas dores e da causa negra como algo realmente que precisava ser pensado e gritos que tinham que ser ouvidos. Outros grandes nomes marcaram nossa história, como foi o caso do Abdias de Nascimento, que não apenas escrevia e colocava essa luta em palavras, em poética, em textos, como ele também vai criar o Teatro Experimental do Negro. Ele vai ter também um papel importante na fundação do Museu de Arte Negra. Ele vai ser o fundador em 68, um dos anos mais emblemáticos da história. Ano, inclusive, em que Martin Luther King foi assassinado nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter realmente pontos de luta fundamentais para que eu pudesse, inclusive, hoje aqui estar tratando desse assunto com vocês. Então, nada mais justo, inclusive, que diante de todo esse cenário, diante de toda essa discussão, a gente encerre esse momento intelectual e de construção de saberes tão importante
com o texto de uma das autoras negras que foi citada nessa aula, que é o poema Filhos na Rua, de Conceição Evaristo. O banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando minha pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que está aqui. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra, que lhe queima entre as pernas, o desejo de retornar, de recolher para seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Então, quem são essas sementes que foram espalhadas pelas ruas? Quem são esses filhos na rua? A gente olha para eles? A gente ouve a voz deles? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje com esse vídeo. De pensarmos, de vermos, enxergarmos esses filhos na rua, como coloca Conceição Evaristo, de ouvirmos essas vozes, de lermos esses autores e autoras e dessa forma tomarmos o nosso lugar de fala e a nossa parte numa luta antirracista e literariamente embasada. Beijos, até a próxima discussão e é isso, foi um prazer tratar desse tema com vocês.